Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, há um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Bom, esse texto ele é riquíssimo, né? Esse bloco traz realidades espirituais e profundas para nós, e eu quero me ater um pouquinho sobre a vocação, sobre o chamado de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Logo, nós já entendemos que nós não vamos falar sobre o que você tem para Deus, mas o que Deus tem para você. Não é sobre o plano que você tem, que você quer encaixar Deus nos seus planos. É sobre o plano que Deus tem para você. Planos superiores, planos maiores. A carta aos Efésios, ela traz ensinamentos para a igreja, de forma específica para a igreja. Para aqueles que são do caminho, para aqueles que pertencem a Cristo, vai falar muito sobre vida relacional, de vida com Deus, de prática cristã. Então, a carta ela vai nos ensinar a pegar esse texto e transformar em vida. Pegar esse texto, essa teoria, entre aspas, essas letras e transformar, concretizar isso na nossa caminhada. Então, conforme nós vamos caminhando, nós vamos desenvolvendo essa salvação, sendo orientado pela palavra de Deus, porque devemos ser orientados pela palavra de Deus, uma vez que ela revela aquilo que é maior do que nós. Os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. Os planos de Deus para a sua vida são maiores do que os planos que você tem para a sua própria vida. E quando diz viva de modo digno do Evangelho, é claro que quer dizer de modo coerente com a palavra, com o Evangelho de Cristo, com aquilo que nós já aprendemos de Jesus, que a sua caminhada tenha coerência, mas também quer dizer, revela para nós, que Deus tem uma vida preparada para nós. Deus tem uma vida preparada para nós. Deus tem um plano para nós. O único erro, assim, nesse aspecto que nós cometemos, ou pelo menos o principal, o maior deles, é que nós temos um plano para a nossa vida e nós queremos colocar Deus dentro desse plano. Quando nós vamos orar ao Senhor, nós falamos assim: Senhor, faça isso. Senhor, me dê aquilo. Senhor, faça dessa forma. Então nós temos um plano para a vida e queremos colocar Deus a serviço desse plano que nós temos. E quando aprendemos com Jesus e com o Evangelho, a gente vê que é o inverso disso. É Deus nos colocando no plano que Ele tem para nós. É a vontade de Deus e não a nós. A oração do Pai Nosso é: faça a tua vontade, não a minha. E a gente ainda tem a pretensão de achar que nós pensamos algo para a nossa vida melhor do que aquilo que Deus poderia pensar para nós. Às vezes a gente pensa que o que nós pensamos, planejamos para nós, é melhor do que o que Deus é capaz de pensar. Que aquilo que nós queremos para a nossa vida é melhor do que aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós entramos por essa via que é um equívoco, porque nós nunca vamos pensar nada melhor do que aquilo que Deus pensou para nós. Se Deus pensou algo para a sua vida, se Deus tem uma vocação, se Deus tem um chamado, se Deus tem um propósito, se Deus tem um objetivo, com certeza, sem sombra de dúvida, esse objetivo de Deus na sua vida é melhor, é maior do que o objetivo que você tem a respeito da sua caminhada. Então, é um equívoco quando a gente chama a presença de Deus para cumprir a nossa vontade. Então o plano de salvação acontece dessa forma, quando nós compreendemos
que os planos do Senhor, eles são maiores e são melhores do que os projetos que nós temos para a nossa vida. Amém? Por isso que muitas vezes, quando nós nos achegamos a Deus, muda o rumo da vida. Quando nós nos aproximamos da presença de Deus, a direção da vida muda. E às vezes, em algum momento da vida, nós chamamos isso de conversão até, né? Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e a nossa vida está indo para um sentido e nós fazemos a conversão e tomamos outra direção na vida. Isso é se converter ao Evangelho. Então, quem nos converte ao Evangelho verdadeiro é o Espírito Santo de Deus. Só que às vezes a gente se contenta com aquilo que é pequeno, com aquilo que é pouco. A gente se contenta com o milagre, porque há pessoas que buscam o milagre. A gente se contenta às vezes com a bênção, porque há pessoas interessadas nas bênçãos, querem ser abençoados, todos nós queremos. Há pessoas que pensam pequeno dessa forma, sendo que o plano de salvação é superior a tudo isso. O plano que Deus tem para nós, ele é eterno. Você pode receber um milagre e desfrutar desse milagre apenas nessa vida. Uma cura física, por exemplo, será uma bênção muito grande. É claro, se adoecermos, nós oramos e pedimos. A vontade de Deus vai prevalecer, porque os planos de Deus são maiores. E não há nenhum problema em pedir. O problema é quando nós fixamos ou na bênção, ou no milagre, ou no benefício, na prosperidade, e não estamos conseguindo entender o plano eterno de Deus de salvação. Esse plano é superior. Esse plano é maior. Isso é o que Deus pensou para você. Isso é o que Deus pensou para o seu coração, para a sua trajetória, para a sua vida. Então, o projeto de Deus sempre é melhor. Então, quando nós nos prostramos diante dessa vontade do Senhor, nós vamos ser felizes com Jesus. Sempre felizes com Jesus. E não quer dizer que essa trajetória não tenha circunstâncias difíceis. Jesus nunca omitiu e Jesus nunca mentiu para ninguém. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu estarei com vocês. Estarei com vocês até a consumação dos séculos, todos os dias. Enfrente o que você tiver que enfrentar, eu estarei com vocês. Eu serei companhia para vocês. No momento da dor, eu serei o consolador. Eu deixarei o Espírito da verdade, o Espírito que consola, o Espírito que orienta, o Espírito que abraça, o Espírito que conforta o coração, que ama de forma ardente, profunda, que compreende até mesmo os seus sussurros, até mesmo as suas orações inexprimíveis, aquelas que você não diz, ou aquelas que você não consegue colocar em palavras, ou aquelas orações que você não consegue colocar no papel, ou aquelas orações que não consegue ser pronunciada. Esse Espírito compreende, esse Espírito assimila, esse Espírito contempla, e esse Espírito consola, e esse Espírito intercede por você em todos esses momentos. Seja então fortalecido, seja confortado, seja consolado, seja curado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então esteja sempre pronto a viver o que Deus tem para a sua vida. Esse texto nos diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Qual é a sua vocação? Nós estamos estudando sobre os dons. Os dons nós colocamos a serviço da igreja dentro do chamado e da vocação. Bom, nós fomos chamados para estar ligados à videira, enxertados na videira, ligados ao Pai, ligados ao Senhor, ligados a Deus. Dentro desse chamado para a salvação, nós exercemos a nossa vocação. A vocação é algo sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Nós temos coisas na nossa vida que são naturais, segue a ordem da vida, segue aquilo que deve ser,
Por exemplo, nós trabalhamos porque de fato devemos e precisamos trabalhar. Agora, a vocação é algo sobrenatural que Deus deu para você. É algo que o Senhor trouxe para que você viva, é um desígnio para você, dentro desse chamado para a salvação, dentro desse chamado para pertencer a Cristo. Então, é uma condição de vida a vocação. A vocação que Deus te deu, ela é uma atribuição do Espírito Santo de Deus. Porém, não é uma alternativa. Viver a vocação não é uma alternativa. Viver a vocação não é uma opção. Ela é compatível com a sua vida espiritual, ela é compatível com o Evangelho, mas não é uma opção. Você deve viver a vocação que Deus te deu. Rogo-vos que ande dessa forma, dignos do Evangelho dessa forma, cuidando, zelando da vocação que Deus te deu, para que vocês possam avançar no plano celestial, avançar na caminhada cristã, avançar no ministério, avançar no exercício dos dons. Exerça a sua vocação. Um estado de vida é quando nós, por exemplo, nós estudamos, logo o nosso estado de vida é estudante. Mas a vocação ela não encaixa nesse curso natural da vida, simplesmente. Vamos dizer que é algo maior, vamos dizer que é algo superior. Estudamos porque precisamos estudar, trabalhamos porque faz parte da vida. Nós temos as resoluções dos problemas porque temos de fato que resolver os problemas. Nós comemos porque o corpo pede, são coisas ordinárias do físico, ordinárias do natural, ordinárias da vida, ordinárias no sentido de cumprir uma ordem, de seguir uma ordem, mas a vocação que Deus deu a você, é só você que pode viver. Tem muito trabalho que você faz que outra pessoa pode fazer por você. Se você for demitido da empresa que você trabalha, alguém vai entrar no seu lugar e vai fazer o mesmo trabalho. Talvez faça até melhor, ou não. Mas outra pessoa pode fazer. A vocação ninguém pode viver por você. A sua vocação é você que deve viver. O seu chamado é você que deve viver. Eu não posso viver a sua vocação. Eu tenho que viver a minha. Eu não posso materializar a sua vocação por você. É você que deve concretizá-la. É você que deve colocar isso em prática. Então, quando ele diz rogo-vos que andem, ele está dizendo, eu peço a vocês que vivam em movimento dentro dessa vocação. Leve essa vocação em movimento, para que ela não paralise, para que você continue evoluindo, para que você continue avançando, para que você continue na vereda da justiça, mas sempre contribuindo, sabendo que tudo você já recebeu das mãos de Deus para que você possa viver isso. A carta aos Filipenses, Paulo fala algo muito interessante. Filipenses capítulo 3, versículo do 12 ao 14, ele vai dizer ali que ele já deixou algumas coisas para trás, né? Não que ele tenha alcançado tudo. Deixa eu abrir aqui para ler o texto, acho que é melhor. Filipenses capítulo 3, o versículo 12, do 12 ao 14, se você quiser acompanhar a leitura da palavra, ela nos diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E perceba nesse texto que Paulo vai dizer, prossigo para as coisas que estão diante de mim. No versículo de número 3, avançando para as que estão diante de mim. Então Paulo não está falando de algo lá no futuro, lá na eternidade. Paulo não está falando assim, eu estou prosseguindo para as coisas que estão adiante, lá no futuro, lá na frente.
Não, ele diz, eu prossigo para as coisas que estão diante e não adiante. Diante, está presente, está na minha frente, está aqui, está agora. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas estou prosseguindo para aquilo que está diante de mim, o que está diante de mim, a revelação de Cristo, da minha vocação. A revelação do Evangelho para o meu coração. Então, quando eu penso na vocação, você pensa na sua vocação, não é uma coisa para o futuro distante. Não é uma coisa que você vai alcançar, não é uma coisa que você vai viver. É uma coisa que já está diante de você. E você deve vivenciar isso. Você deve exercer isso na sua caminhada em o nome de Jesus. Amém? Compreenderam? Então os parâmetros para vocação, para a vida espiritual, não pode ser entendido por coisas simplesmente naturais. A vocação a qual Paulo fala tem parâmetros espirituais. Porque ela está relacionada àquilo que é eterno, àquilo que é espiritual. Não simplesmente estudar, porque estudar pode ser natural e faz parte da vida, mas aquilo que está relacionado à vida espiritual, à vida eterna, está relacionado à salvação de pessoas, está relacionado à edificação da igreja, está relacionado àquilo que vai sobrar depois que você partir para a eternidade. Se Jesus te chamar essa semana, ou se Jesus te chamar para a eternidade essa noite, ou se Jesus te chamar nesse mês, o que vai ficar para você é aquilo que você construiu na vida espiritual. Portanto, a casa que você construiu com tanto suar ficará. O seu carro que você comprou em suaves prestações ficará. Então desfrute o melhor dele. Desfrute o melhor daquilo que é bênção de Deus para a sua vida. Não há nenhum problema nisso. Mas a vocação ela é exercida naquilo que é eterno. Quantas pessoas você já levou a Cristo Jesus? Quantas pessoas você já evangelizou? Há quanto tempo você exerce com zelo o seu dom espiritual? Há quanto tempo você o enterrou? De que forma você faz isso? Você faz isso com dedicação, você faz isso com amor, você faz isso com alegria, e o que você faz influencia, o que você faz promove a vida do outro. Porque todo dom é para serviço, o serviço não é para o próprio benefício, o serviço é em prol do próximo, é em prol do irmão, é em prol da igreja, é em prol daqueles que conhecem Jesus, é em prol daqueles que não conhecem Jesus, é em prol de uma humanização, de uma humanidade até. A igreja é a serviço do mundo, porém, contudo, entretanto, nunca haverá um consenso entre o mundo e a igreja. O dia que houver, deixou de ser evangelho. O evangelho de Cristo, por isso ele foi crucificado. A vocação de Cristo é por ela que ele foi crucificado. O evangelho de Cristo é contrário àquilo que é simplesmente secular. Caminha na contramão. Então ter contratempo é normal do ministério, é natural da vida cristã, mas mesmo assim a vocação deve ser exercida. Eu te pergunto, qual é a sua vocação? O que Deus te deu para cumprir na face da terra? O que Deus te deu, que desceu do céu, do trono da graça do Senhor, para a sua vida, que te capacita a viver este evangelho de uma forma intensa, profunda, de forma que glorifique o nome do Santo do Senhor. Então andeis de modo digno, eu rogo-vos, para que vocês andeis dessa forma, para que assim cumpra o propósito de Deus. E a palavra do Senhor, ela penetra o nosso coração para endireitar o nosso caminho, para promover a nossa vida espiritual. E eu quero te perguntar, através da sua vocação, através do seu ministério, o que Deus pretende com isso? Eu te pergunto, Deus quer ser reconhecido? Eu te pergunto, ou Deus quer ser conhecido? Deus não precisa ser reconhecido.
Quando nós reconhecemos é quando nós admitimos. Nossa, de fato, Deus é Deus. De fato, quando chegar na eternidade, de fato, não, eu admito agora, Jesus, que o Senhor de fato criou todas as coisas, criou o homem com um propósito. Reconhecer a Deus nas coisas, Deus não está preocupado com o reconhecimento. Ele não tem necessidade de ser reconhecido. Às vezes nós temos, a necessidade de um reconhecimento, reconhecer um trabalho que foi feito, isso é bom, não é ruim. Reconhecer que nós somos bons em alguma área da vida, tem coisas que você faz muito melhor do que eu, vice-versa. Cada um tem uma habilidade, tem um talento, tem um dom, cada um tem uma vocação dentro do reino e do corpo, mas Deus não precisa ser reconhecido. O que Deus quer é ser conhecido. Qual é o serviço da vocação? Levar conhecimento de Deus. Para que as pessoas conheçam a Deus. Para que as pessoas conheçam o Evangelho. Então Deus não quer ser reconhecido, Deus quer ser conhecido. Então que possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Que possamos conhecer e prosseguir em levar conhecimento de Deus, para que a gente possa chegar no pleno conhecimento do Senhor. E de que forma nós devemos fazer isso? O versículo de número 2 vai nos dizer: com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros. Esse suportar não é de tolerar, suportar é de dar suporte. É um suportar de ajudar, não é de aguentar o irmão. Nossa, que irmão chato, eu estou suportando o irmão. Não é nesse sentido, é no sentido de auxílio, de ajuda, de dar suporte. Então, é dessa forma que ele nos ensina a viver. Agora tem uma coisa que é muito difícil para nós. Isso se chama humildade. Mas dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. E quando você vai ver lá em Mateus capítulo 5, sobre bem-aventurados humildes de espírito, os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem que dependem da graça de Deus. Ou seja, eu não posso me salvar, eu não tenho suficiência para salvação, eu não tenho recurso para me salvar. Então, o pobre de espírito, o humilde de espírito, é aquele que reconhece que depende totalmente de Deus. Ele se vê miserável, como pecador, amado por Deus, mas como pecador miserável. Então, humildade é algo que já nos coloca em um estado de vida espiritual completo, pleno, pois ele diz que já está no reino de Deus. E quando ele vai falar lá da mansidão, ele vai falar de um processo. Mas quando ele vai falar do humilde, o que é humilde assume esse estado, assume essa circunstância, ou essa característica, essa qualidade, ele vai dizer: desse já é o reino de Deus. Não vai ser, já é. Porque ele reconhece que precisa de um Salvador. E é assim que nós exercemos a nossa vocação na presença de Deus. Amém? Então, que através da igreja, do ministério, muitas pessoas possam conhecer o Evangelho, mesmo nesse tempo, em o nome de Jesus. O versículo 6, aí vai nos dizer o seguinte: um só Deus, Efésios capítulo 4, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, como que Deus manifesta a sua presença? A presença visível de Deus é a igreja. Quando fala desse todos, é quando o próprio Deus se manifesta através da sua vida, a ponto da pessoa ver em você Cristo Jesus. Quando ela olha para você, ela vê algo diferente, que é Cristo Jesus. Agora, nós devemos manifestar a Cristo, mas nós não dependemos da visão do outro. Nós só dependemos do que manifestamos, que é a presença de Deus. Porque pode ser que muitos não vão reconhecer Cristo em você, porque espiritualmente ele está cego. Nós lemos aqui no início, na primeira carta de Pedro, que aquele que não pratica, que aquele que não vive
a piedade, não vive a fraternidade, aquele que não exercita isso, ele é cego espiritualmente, ele só consegue enxergar o que está à volta, ou seja, aquilo que está perto, aquilo que é um plano maior de salvação e de Deus para a nossa vida, ele não consegue compreender. Então não é disso que nós dependemos, nós só dependemos da graça de Deus, de manifestar essa graça do Senhor, essa presença de Deus. Pois quem abre os olhos espirituais é o Espírito Santo do Senhor. Não há homem que convença outro homem da vida eterna. Agora nós somos usados para isso. Quando Deus fala através de você, Deus abre os olhos espirituais de outro. Quando Deus manifesta através do seu ministério, Deus salva outros. Quando Deus manifesta neste lugar, pessoas podem chegar ao pleno conhecimento de Deus através da sua vocação, do exercício do seu ministério, a fim de edificar a igreja e a fim de ser útil no reino do Senhor. Então, o Deus que é sobre todos, o Deus de todos, que é Pai de todos, manifesta através de todos, todos aqueles também que confessam o seu nome e querem ser usados por Deus. Usados pelo Espírito Santo do Senhor. E eu te pergunto, qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? O que você tem de espiritual que Deus deu para você de forma peculiar? Então reflita sobre isso, para que você viva plenamente o Evangelho do Senhor. Cumpra o propósito da sua caminhada em o nome de Jesus. Agora, é muito interessante a gente pensar sobre como Deus trabalha, porque a vocação não é algo que nós tratamos as pessoas na nossa vocação como números, porque Deus não trata dessa forma. Nós não temos aqui o número 075, o 01, nós não temos aqui o número 7, nós não temos aqui o 8, o infinito. Nós não temos aqui o 6, o 7, o perfeito. Quando Deus nos chama pelo nome, Ele nos chama pelo nome porque Ele conhece as nossas características e Ele nos deu uma vocação. E lá em Apocalipse Ele vai dizer que na eternidade, Apocalipse 2, Ele vai dizer que nós vamos receber um nome escrito numa pedrinha branca que vai falar a respeito da minha relação com Deus, a qual só eu e Deus conhecem. Então, esse Deus da vocação também é um Deus pessoal. É um Deus que manifesta, é um Deus que se relaciona. É um Deus que está num lugar como esse, não para ser contemplado, mas para se relacionar. Então, quando Deus te chamar, Ele não vai chamar, vem aqui o número 8, que se diz infinito. Vem aqui o número 13, que se diz... Vem aqui o número X, vem aqui o número 333, o meio besta, não é assim. Ou vem aqui a besta completa, o número 666. Não é assim que Deus nos conhece, não é assim que Deus nos chama, não. Não é dessa forma. Vem aqui e Ele te chama pelo nome como uma personificação. Algo que Deus reconhece em você, algo que Deus deu a você e algo que Deus deu para que você melhore o seu relacionamento com Deus. É muito interessante como Deus, Ele nos trata, nesse sentido dessa vocação que nós temos, de algo espiritual. Como você é conhecido no mundo espiritual? Então, se nós não somos numerais, não vamos ser chamados pelos números, então Deus vai te chamar pelo nome. Agora, o seu nome, qual é o seu nome no mundo espiritual? Há pessoas que é uma potência no mundo espiritual. Há outras que nem tanto. Lembra daquele episódio lá em Atos dos Apóstolos? Que alguns discípulos foram expelir, expulsar demônios em nome do Deus que Paulo prega? E o demônio vira para eles e fala assim, eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo, e você, quem é? Então, como que nós somos conhecidos no mundo espiritual? Qual é o nosso nome? E depois que o demônio fala para ele, você quem é? Ainda dá um pau nele, e sai de lá todo esfolado. Quem é você no mundo espiritual? Qual é o nome
que Deus te deu? Qual é o nome que você vai receber? Qual é a sua vocação? Como está a sua vida de oração? A sua vida de oração está em dia? O seu jejum está em dia? A sua busca está em dia? O seu ministério está em dia? Como está a sua caminhada na presença de Deus? Amém? Então nós somos membros desse corpo para glorificar o nome santo do Senhor. E tem algo muito interessante dentro da vocação a qual nós exercemos todos juntos. Por exemplo, nós pegamos um ministério, o conselho da igreja, nós temos lá 4 presbíteros e um pastor. E nós podemos reunir o conselho e reunir assim 5 eus. Cada um é um eu. Ou nós podemos reunir como nós. Nós podemos reunir aqui na igreja 80 pessoas, mas pode ser individualmente 80 eus. E esses 80 eus não formam nós, não se tornam um plural, não tem o mesmo pensamento, não tem o mesmo propósito, não está vivendo a vocação a qual Deus deu. É individual e não é esse o propósito do Evangelho. Agora, quando nós nos tornamos plural no sentido de o mesmo Espírito, o mesmo corpo, o mesmo Senhor, tudo aquilo que que nos une, esse vínculo da paz, nos faz ser nós, nos faz ser igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o membro. Nós somos o corpo de Cristo. Você já parou para pensar que você faz parte do corpo de Cristo? Em outras palavras, você é o corpo de Cristo. E quando diz você é o corpo de Cristo, está dizendo você é a parte visível de Deus. Você é a parte visível de Deus. Onde as pessoas olham, graças a Deus por isso. Onde as pessoas olham e veem você. Onde as pessoas olham e veem a Cristo. Onde as pessoas olham e veem que você está inserido em algo que não é apenas eu. Se nós chegamos aqui individualmente, com esse pensamento, nós não vamos a lugar algum e nós não somos membros desse corpo. Porque o corpo é feito de muitos membros. Então, quando compreendemos que somos nós, quando compreendemos que muitos membros é que formam um corpo, quando compreendemos que esse é o propósito da igreja, que essa é a vocação da igreja, manifestar e glorificar a Deus, então tudo isso se cumprirá na nossa vida de uma forma melhor, de uma forma profunda, porque eu entendi a minha vocação, vou andar de modo digno da minha vocação, porque a minha vocação é algo que eu recebi de forma sobrenatural e espiritual da parte de Deus. Amém? Uma vez que nós compreendemos isso, a nossa vida será muito melhor. Eu espero que você mergulhe nesse projeto que Deus tem para a sua vida. A gente começou lá no início falando aqui que às vezes a gente quer colocar Deus dentro dos nossos planos. E na verdade a oração que nós aprendemos e o evangelho que aprendemos é Deus quer nos colocar dentro do plano dele, porque o plano dele é melhor. Às vezes o plano que nós temos a respeito de Deus é Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus resolve esse problema. E o plano que Deus tem para a nossa vida é a vontade de Deus. Eu quero que você viva a vocação. Eu quero que você viva o chamado. Eu quero que você exerça os dons. Então, esse plano de Deus é superior. Os pensamentos de Deus são melhores. Os sonhos de Deus são melhores. A capacitação espiritual de Deus para a igreja é superior àquilo que você consegue fazer até mesmo sem o Espírito Santo de Deus. Estudar, qualquer um estuda sem o Espírito Santo. Trabalhar, qualquer um trabalha sem o Espírito Santo. Entre aspas. Porque Deus é quem dá a respiração. Mas você não precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus para conseguir trabalhar. Você consegue trabalhar. Há pessoas que são satanistas declaradas e elas trabalham muito bem. Fazem trabalhos de forma excelente até. A palavra de Deus fala sobre isso. Que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. São mais cuidadosos, são mais dedicados. Então,
O que o Espírito Santo de Deus traz para as nossas vidas, essa capacitação espiritual, que nós podemos chamar de vocação, é o que Deus tem para você, o que eu não posso viver para você, é você que tem que viver. Então entre no plano eterno de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, para que você seja feliz com Jesus. Amém? Quando Jesus ensina a orar, Jesus diz, faça a tua vontade. E eu vou dizer, todas as vezes que eu fiz esse tipo de oração, nunca foi fácil. Às vezes a gente não sabe o que está orando. Mas eu desafio você a ter coragem para isso. Seja homem, em nome de Jesus. Amém? Seja mulher, em nome de Jesus, e faça certos tipos de oração. Um dia eu fiz uma oração que durou alguns segundos. Falei assim, Jesus, estava numa luta interna muito grande, né? Ainda no processo de libertação, na transição da conversão do mundo para a igreja, para o evangelho. Então, o pecado assim, é um negócio que parece uma graxa. O negócio não solta fácil, entendeu? Então, precisa de um processo de libertação. Então, você entra nesse processo de libertação e um dia já estava com o coração ardente mesmo, ardendo pelo evangelho. Eu disse, Jesus, afasta de mim tudo que me afasta do Senhor. Pronto. A minha vida virou de cabeça para baixo. Mas o plano de Deus é melhor. As pessoas que eram minhas amigas, meus amigos, deixaram de ser. Na empresa a qual eu trabalhava, eu trabalhava há 6 anos, tinha uma liberdade. Eu passei, entre aspas, a gente chama de perseguição, mas nem poderia chamar perseguição. Perseguição foi o que a igreja primitiva viveu, o que Jesus viveu. É simplesmente uma afronta. Então tudo virou de cabeça para baixo. Eu tive que começar do zero a vida. Uma oração que durou poucos segundos, mas o Espírito Santo de Deus me instigou a ter coragem. Me deu coragem para orar. Nós estávamos conversando ontem com o pastor Fernando Lira, da IPI, da primeira IPI, aquela IPI que tem ali no centro, na 15 de novembro. E tem um livro dele que eu li para poder fazer esse bate-papo com ele, o lado B do sofrimento. O sofrimento é uma pedagogia, traz ensinamentos. E na página 35 ele conta lá uma história que uma mãe veio conversar com o pastor, veio conversar com ele e diz, eu não sei mais o que faço. E ele disse assim para ela, você já orou para o seu filho ter uma tribulação? E ela arregalou os olhos e ficou por isso. E ele até hoje não sabe se ela teve a coragem de orar. Às vezes a gente ora assim, Deus livra disso, Deus guarda daquilo, mas sim, se puder não sofrer muito. A gente quer, às vezes, entregar algumas coisas para o Senhor, mas sem ter um custo, sem ter um preço. E às vezes a gente precisa ter coragem de fazer alguns tipos de oração. Tem um livro chamado Oração Perigosa, que fala desse assunto, nesse aspecto, nesse sentido. Você tem coragem de fazer essa oração? Falar, Senhor, dê uma tribulação para o meu filho para ver se ele melhora, como gente. Para ver se o sofrimento traz uma percepção melhor para a vida. Ver se traz amadurecimento. Eu nunca orei nesse sentido a respeito dos outros, mas já orei a respeito da minha vida. E eu vou dizer para você, Deus sabe como ensinar. Hein? Deus sabe como fazer assim, a gente aprender as coisas nos detalhes. E Deus sabe como pegar essa nossa natureza e trabalhar ela com muito amor. Com muito amor, com muito cuidado. Algumas orações a gente tem que ter coragem para fazer. Senhor, eu quero viver a minha vocação. Me faça viver a minha vocação. Senhor, eu quero deixar o que me afasta do Senhor. Eu quero priorizar a minha vocação, meu chamado, que o Senhor tem para mim. Coragem para se propor ao Evangelho. Em nome de Jesus. Amém? Compreenderam o que eu quis dizer? Nós não fomos chamados para amaldiçoar. Compreenderam isso? Nós não estamos aqui rogando praga. Entenda o contexto, entenda a mensagem do início ao fim. Nós estamos dizendo, você tem coragem de orar, você tem coragem de viver a vocação, você tem coragem de viver o ministério, você tem coragem de ser de Jesus mesmo? Você tem coragem de orar?
Tem gente que não tem coragem para orar, meu. Ele não tem coragem para viver o ministério, ele tem medo de ser confrontado, ele tem medo de ser contrariado, ele tem medo de ter prejuízos. Se ele começar a contabilizar bênçãos e o que ele vai ter de lucro, não vai dar certo, não vai fechar a conta, você já desistiu logo. Não contabilize as bênçãos e nem contabilize os sonhos. Porque se você for contabilizar, não, eu vou viver a vocação, mas Deus, tem isso que o Senhor precisa fazer por mim, vamos negociar, eu vou entrar no ministério, vou assumir esse negócio, vou exercer o dom, mas eu quero que o Senhor faça isso, quero que o Senhor realize aquilo, isso. São aqui 7, 8, 9 sonhos, pode ser? Não vai fechar a conta. Desista. Você tem coragem de não contabilizar os sonhos? Você tem coragem de abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus? Abrir mão da sua vida para viver o Evangelho? Você tem coragem de queimar a sua vida na vocação que você recebeu? Você tem coragem de viver como o apóstolo Paulo viveu, gastar e se desgastar em prol dos outros? A favor daqueles que estão perdidos e às vezes não sabem onde buscar socorro, pensando em morte, pensando em suicídio, mas se ele ouvir uma palavra que vem da sua boca, de evangelho, de amor, do plano de salvação, pode ser que ele seja salvo. Não somente dessa morte física, mas da morte eterna. Então, a vocação é sua. A vocação é minha. E é isso que Deus tem para nós hoje. Amém?